Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu tô com algumas motocicletas aqui que eu tenho e eu tô verificando os estados de freios delas, tá? E aí eu me deparo, essa daqui eu comprei agora recentemente em leilão. É uma moto que eu peguei realmente pra gente estudar aqui, fazer as peças dela, né? E aqui é o disco de freio dessa moto. Aqui ó, claramente dá pra ver o que tá acontecendo aqui, gente. Olha essa pastilha de freio, ó. Ela já até perdeu um dos lados aqui. Quem está trabalhando aqui em cima de tudo isso daqui é a própria pinça de freio. Isso aqui é uma moto que veio de uso, tá? Isso aqui foi apreendida pelo pátio do Detran. E a pessoa que foi apreendida estava usando essa moto, ela estava andando essa moto. Então olha aqui, ó. Aqui a pastilha de freio, olha aqui que ela fez, ó. Tá vários sulcos aqui, ó. Várias marcação irregular aqui, ó. O disco foi desgastado, né? Esse disco aqui, ele tem uma tolerância de 3 milímetros. E ele tem 4 milímetros de uso, assim. Então você tem ele novo com 4 milímetros. Esse meio milímetro que tem para desgaste aqui não deveria estar com tanta marcação aqui. Isso aqui deveria estar uniforme em paralelo aqui a marcação. E aqui dá para verificar que desgastou bastante. Vou fazer outros exemplos aqui para vocês. Estou verificando meus discos aqui. Essa daqui é uma mesma moto, é uma Trax, uma Frim. E essa moto também está com problema no freio. Então essa moto está com 1.600, é uma moto que está praticamente nova. Então a quilometragem dela é bem pequena. Ela veio aqui, ó, já está dando algumas marcação. Dá para observar algumas coisas aqui já de cara, que essa pastilha de freio aqui, ó, ela é nova, é original da moto, para vocês verem que a quilometragem dela é pequena, que ela praticamente tá na quilometragem dela mesmo aqui de uso até. Dá para ver a espessura dela, que ela é uma espessura de nova. Os pneus novo, original. E então o desgaste que está vindo aqui é por causa do tipo de material dessa pastilha. Aí ó, aqui tem novamente, aqui é para vocês verem, ó, a indicação mínimo TH, é a tolerância até onde ele tem que ir. Chegou nesses 3 milímetros, é hora de vocês tirarem fora e colocar um disco novo. O pessoal às vezes nem se olha isso daqui, nem observa isso daqui e vai usando até 1 milímetro. Aí o disco começa a ter calor. Esse calor aqui começa a estragar a roda e a própria pinça de freio, porque o ponto de fusão do aço é 1300, 1200 graus. O ponto de fusão do alumínio e do magnésio é 400 graus. E aí esse calor aqui é muito grande para esses tipos de peças, que nem a roda, começa a ter ovalização aqui onde ela é parafusada. Esse calor transfere aqui para essa parte que é pequena, essa área pequena onde é parafusado aqui, ó, acaba recebendo esse calor em excesso. Esse calor em excesso acaba tendo uma deformação no material, rebaixa um lado ou outro, e aí esse calor acaba danificando aqui o cubo de roda. E quando vocês vêm com uma nova peça, esse local está danificado. Quando vocês colocar a peça em paralelo nesse lugar aqui, vai ter uma derivação. E essa derivação, essa torção que acaba dando para o disco, acaba fazendo vocês sentirem no pedal de freio essa deformação dela. Aí vocês vão acabar acusando o disco de freio. Então o disco de freio, que tem a vida útil dele lá, tudo certinho, se a gente vende uma peça nova, geralmente eu produzo a minha peça com uma tolerância um pouco maior, tá? No caso, como essa peça aqui a gente vai fazer ela, eu vou fazer ela com 4,2. Então a gente dá uns 2 décimos a mais para ter uma tolerância um pouco maior na peça, dentro do enquadramento aqui que ela aceita, tá? Eu não posso fazer um disco aqui de 6 milímetros e eu não tenho essa área de trabalho aqui para fazer uma peça tão grossa. Então a gente faz uma tolerância dentro do aceitável, um pouco mais dentro do aceitável. Outra peça que eu vou mostrar para vocês, galera, essa daqui, ó. Essa eu vou substituir ela, é uma Comet. Eu não uso muito as minhas motos, não tem tempo para usar todas de uma vez sozinho, né? Ela tá começando a aparecer algumas trincas. Ela tá num lugar aqui coberto, não tenho muito como mostrar para vocês verem. É um disco original, até passei já o dedo aqui já antes, ó, tá enferrujando, mas tá desgastando por igual, tá? Então não tô tendo problema da pastilha de freio soltar o material, por mais que esteja suja assim, ó, com uma cara feia, não tem riscos aqui que
que me dá esse problema aqui de falar que é a pastilha que tá soltando o material. Não, isso não. Mas ela tá aparecendo esses trincos aqui, ó. Deixa eu ver se eu... tá vendo? Esse trinco que tá vindo aqui, ó, tá subindo daqui aqui, ó. Eu vi outros, tem acho que uns 4 trincos aqui nesse disco aqui que eu já observei. Esse disco eu vou substituir ele. Essa moto aqui, ela tá com 16 mil rodado. É uma Comet que eu peguei em 2011. Já usei um pouquinho ela. A gente tem essa moto para poder observar o funcionamento e as peças delas que a gente acaba produzindo, né? Então é uma moto meio que para trabalho mesmo. Então a gente observa o que acontece com ela. Aqui tem algum material depositado da pastilha, que é o que solta mesmo. Ela tem que desgastar, mas não está marcando o disco. O que tem o problema nesse disco é os trincos dela. Então eu estou ressaltando para vocês alguns problemas que o pessoal às vezes não observa, e às vezes compra o disco da gente e vem reclamar que o disco está torto. Gente, a gente tem uma produção desse disco bem artesanal, assim, bem ferramentaria. A gente não trabalha com uma indústria, a gente trabalha aqui como torneiro mecânico, fazendo algumas partes, o corte uma a uma, numa máquina para cortar uma peça diferente do estampo que é originalmente feito. Então numa indústria de disco de freio originalmente, isso aqui é batido igual a arruela. O pessoal tem uma ferramenta lá, bate no Fanibran lá várias peças e depois manda só limpar na retífica e ela sai tudo desse jeitinho. Então conseguem fazer em segundos uma peça nova. A nossa produção é meio tato a tato, gente. É cortar uma peça, comprar um material adequado, cortar a peça uma por uma, vai pro torno, dá um desbaste ali, dá uma modelada na peça aqui, então faz a usinagem dela para deixar ela meio no formato. A furação, galera, isso aqui a gente faz na broca. Então a gente coloca isso aqui num gabarito e usa o próprio disco como alinhamento de furo e segue ele na broca. Dá um trabalho tremendo fazer diversos furos na broca. Depois a gente passa por processo de retífica, tratamento de material por causa do aquecimento que sobe, desce, e a gente deixa ele normalizado. Depois é um tratamento para isso daqui ter uma proteção de ferrugem. Depois a gente dá um tratamento que é a pintura aqui para ficar com isso aqui uniforme. Isso aqui é o tempo inteiro na mão de um profissional, tá? Eu ultimamente não estou tendo nem pessoas que façam isso daqui. Muitas coisas eu estou tendo que pôr a mão na massa, porque são treinamentos que estão acabando. Tem muito tipo de profissional que está sendo extinto no mercado. Então isso está dando uma dificuldade para a gente, que tudo está passando para ser industrializado. E hoje a vontade das pessoas também é questionar qualquer coisa. E às vezes nem tem conhecimento dos problemas que pode ocasionar por conta de um freio, e já vem questionar as peças que a gente produz. Visando que as peças que eu faço, gente, não tem o caráter de ser paralelo. Isso aqui é uma alternativa realmente funcional. Então eu não trabalho com a parte de paralelo. Eu não quero ser concorrente de uma outra fábrica. Muitas peças a gente até altera matéria-prima para poder aguentar mais o trabalho dela, que tem que ser exaustivo. A gente procura às vezes até formato, algumas coisas a gente altera para poder ter uma melhor qualidade. Então essas coisas a gente observa para vocês, para não ter nenhum problema, tá? Bom, vamos falar aqui alguns problemas que ocasiona para poder danificar o disco de freio. Eu vou voltar aqui para essa daqui, que essa daqui está com alguns problemas bem visíveis aqui. Bom, a pastilha de freio, essa moto, como eu falei, está com 1.600 agora rodado. 1.600 é bem pouco. Olha, gente, a pastilha é original dela, pneu original, tudo é original, com 1.600 rodado. A pastilha dá para ver que ela tá nova ainda, tá? Pela espessura que ela tá, eu já digo para vocês que ela tá nova ainda. Os dois lados estão uniforme aqui. Mas esse material da pastilha vem danificando o disco, ó. Olha aqui, ó, ele fez um risco aqui no meio, ó, bem profundo. Tem outros risquinhos aqui. O material dessa pastilha é muito duro, tá? E aí essa parte está desgastando o disco. O certo era desgastar a pastilha. Então está sendo precoce o uso do disco aqui, o desgaste do disco, por conta da pastilha. Eu já tive vários usuários aí que vem, compra o disco, depois vem questionar com a gente que o disco tá ruim, não sei o que, mas e protege a pastilha. Ah, que a minha pastilha é da pica das galáxias.
Olha, é uma pastilha que eu nunca tive problema, de mais de 20 anos que eu faço disco de freio, com a marca EBC. Então eu gosto do trabalho dessa pastilha aí. Agora muitas outras marcas aí, às vezes até um lote vem uma pastilha boa, outro lote já vem uma porcaria. Então, gente, o pessoal vem condenar o nosso disco aqui e às vezes não é o nosso disco que está sendo o problema de vocês. Bom, o ponto de fusão do disco aqui, vou falar algumas coisas que acontecem. O ponto de fusão aqui, isso aqui vai trabalhar, vai gerar um calor aqui, efeito Joule. Esse calor aqui chega até 1300 graus, viu? Então esse aço aqui ele tem que suportar mais ou menos isso daí, sem vidrificar também, sem ficar temperado. E acontece algumas pessoas hoje em dia fazendo disco de freio que ele esquenta, pega uma chuva, ele tempera e vai ficando cada vez mais duro. E acontece igual aquele outro disco, começa a ter trinca, fadiga no material, por conta do material não ser totalmente adequado a ser feito para freio. Ele pode ser ótimo material, mas para outro tipo de composição, mas não para o freio. Então eu vejo que algumas marcas, até originalmente, vem com um disco que não aguenta calor e aí ele vai vitrificando e vai dando problema. Isso é um dos primeiros pontos que dá aqui. O segundo seria essas pastilhas de freio. A pastilha de freio, às vezes elas têm material que vai aqui, metálico, e alguns depósito de material tipo alumínio. O alumínio ele tem um ponto de fusão, como falei, bem menor. Às vezes ele se solta aqui, quando vocês estão freando, ele se solta e vira uma pelota. O freio soltou, voltou a andar e começa a bater essa pelota na pastilha novamente. Porque o ponto de flutuação da pastilha aqui é bem pequeno. Então a pastilha funciona como? Ela abre e fica bem espelho aqui junto com o disco. Ela fica paralelo aqui com uma diferença bem pequenininha para ter resposta. Quando você freia, ela trava e aí ela volta, retorna isso daqui. Aí imagina que soltou uma pelota aqui quando você esfriou, soltou e essa pelota ficou do material depositado. Já vi vários acontecer isso, gente. Muito, muito, muito. E aí no caso, o pessoal reclama que o disco está torto. Sempre vai ser isso. O cara trocou e vai questionar. Meu mecânico é ótimo, meu mecânico é da NASA e ele falou que o seu disco é o problema. Como eu falei, é uma peça que a gente não faz para dar problema, gente. Então, às vezes a pastilha de freio está soltando, vocês vão ter que limpar. Às vezes eu já tirei com um estilete, tá? Às vezes aquelas pelotas vocês conseguem remover com um estilete. Outro problema que acontece é o seguinte: esse calor, às vezes isso aqui está começando a ter algum problema e aí começa a travar essa pinça aqui. A pastilha de freio começa a trabalhar muito sem retorno e ela fica aqui gerando um calor. Esse calor começa a transferir aqui para a roda e a roda acaba danificando, ó. Essa daqui mesmo, ela tem 3 colos bem pequeno. Ela tem 3 pontos aqui, ó. Esses pontos aqui, ó, acaba absorvendo esse calor aqui. A roda feita de magnésio ou alumínio tem esse ponto de fusão menor e esse calor que começa a receber aqui, ó, deforma esses pontos de fixação. Começa a ficar um mais alto, mais baixo e aí essa diferença é transferida para o disco. Então vocês acabam comprando um disco novo que vai vir, geralmente eu mando com uma porcentagem a mais aqui, eu deixo mais ou menos 2 décimos a mais. Se esse aqui tem 4 milímetros novo, eu deixo ele mais ou menos com 4,2, 4,3. Eu dou uma tolerância de uso, não posso deixar muito, tá? Nesse caso eu não posso deixar com 5, porque aqui ele tem um retorno. Ele tem um ponto de retorno e esse ponto de retorno dele aqui eu tenho que respeitar. Então eu deixo pouca coisa de tolerância a mais dentro da tolerância usual, tá? Então aqui esse disco aqui, tendo algum problema na roda, eu ponho um disco novo, vocês vão com certeza sentir alguma alteração. Nesse caso, a roda tem que ser trabalhada, passar num torno e limpar aqui a superfície, deixando todas por iguais, tá? Então vai ter que pegar o ponto do eixo aqui como referência e aí transferir isso daqui no torno para poder limpar essa parte aqui. Vou até colocar aí para vocês verem como que a gente faz isso aqui. Muitos problemas também vêm decorrente de outras situações. Tem pessoas que batem a moto e empena o eixo, e aí o eixo começa a trabalhar fora aqui e aí ele começa a passar essa derivação
para a parte do alinhamento do disco. O rolamento já aconteceu muito comigo também, de receber moto que está com problema no rolamento, com muita folga, e a roda trabalha praticamente fora de ângulo aqui, começa a trabalhar fora do eixo dela. Esse calor danifica aqui também a pinça, né? A pinça acaba absorvendo calor. O pistãozinho que trabalha aqui, ele tem uma parede com uma distância muito pequena, e aí quando recebe muito calor, a pinça de freio acaba fazendo com que tenha uma torção aqui e danifica esse retorno. Ela não retorna corretamente. Então ela vem aqui, o óleo vem, pressiona esse pistão pressiona a pastilha pressiona o disco. Quando você solta, ele tem um pequeno alívio, trabalha um pouco aliviado. Mas como não consegue ter o retorno, aí ela faz com que danifique cada vez mais todo esse conjunto recebendo calor, tá? Então isso você tem que observar também. O que acontece muito é com essas motos grandes. A Harley, meu, é campeã de estragar disco. Já vi disco parecer um prato, fica parecendo um prato, muda, sai esse plano aqui, já não é mais paralelo. E o pessoal vem questionar, já tive muito questionamento, o cara vem falar que a pastilha dele é a melhor que tem. Na hora que a gente pega o disco para verificar, cheio de depósito de material. E o disco original do cara parece uma gangorra, todo torto, material todo danificado, e o cara fala que o disco dele era bom e o meu que é o problema da vida dele. Então a gente já teve problema de tentar falar para o usuário, e o usuário ainda quer discutir com a gente. E essa experiência de mais 20 anos que eu tento trazer aqui para as peças que a gente reproduz, e a gente fala o que é, e o cara fala que sabe mais que a gente, então a gente tem que às vezes engolir, porque como fala, né, o cliente sempre tem a razão, então a gente às vezes tem que ficar quieto e deixar ele engolir a verdade dele. Mas eu prefiro nem vender para uma pessoa assim. Acho que é mais fácil a pessoa ir até uma concessionária e comprar uma peça industrializada, tá? Porque o processo de fabricação de uma peça dessa numa indústria é brincadeira, gente. Isso aqui sai por segundos. O cara vai lá, tem uma ferramenta macho e fêmea, ele bate isso aqui no estampo, a peça sai quase pronta, passa numa retífica, tá lindo, maravilhoso. A peça já sai pronta em segundos. A nossa não, gente, é muito tato em cima disso daqui. Eu não posso errar. Eu não tenho nem funcionários para me ajudar a errar isso aqui, porque tá acabando esses metalúrgicos de mão na máquina mesmo. Então isso aqui é na máquina, na mão, é ali toda hora tato a tato, até a peça ficar pronta. Quando a peça ficar pronta, a gente tem outras ferramentas para poder verificar se realmente está tudo perfeito. Quando eu faço uma embalagem da peça, é que a peça está pronta para ser feita a sua função adequada, com um tempo adequado. Então, como falei, eu vou falar novamente, eu não faço peça para ser paralelo, nem para concorrer com o mercado. Eu faço peças alternativas funcionais, que realmente é para resolver o problema de frenagem na moto. Não tenho como dar continuidade em produção muito grande, faço bem limitado mesmo, faço só o que eu posso e que consigo trabalhar. Não tenho nem vontade de crescer muito isso, tá? Não tenho condição de crescer essa vontade, porque hoje em dia está sendo tudo industrializado e eu não estou pensando em industrializar. Não tenho muito contato com pessoas para poder industrializar isso aqui não. Quero fazer uma quantidade que eu possa atender para quem precisa mesmo das nossas peças. Então vou dar outros exemplos. Já dei alguns exemplos de defeito aí, né? Vamos dar um exemplo de como tem que funcionar agora. Isso aqui é um disco dianteiro na mesma moto. Dá para vocês verem, essa já não teve tanto desgaste. Tem algumas marcações aqui, mas não tá um desnível grande. Tá trabalhando uniforme aqui. Então esse freio aqui, a pastilha não tá danificando o disco. Vamos ver outro modelo aqui. Essa daqui, ó, um disco traseiro. Ali a dianteira geralmente estraga mesmo, ó. Essa aqui é uma CRZ 150. Essa daqui, ó, dá para ver que o desgaste dela tá sendo uniforme e também não tá tendo nenhum problema nela também, ó, tá? Isso aqui eu já observo, ó, não tá tendo desgaste, a pastilha não tá depositando material, o disco não tá trincando. Então esse aqui é um funcionamento adequado para ela. Então tá tendo retorno, a pastilha já tá começando a ficar gasta, já tá na hora de eu substituir essa pastilha. Então já vai ser substituída essa pastilha também. E é importante, viu galera, vocês observar. O pessoal geralmente só olha pro freio quando tá no ferro
E se vocês observam isso antes, com certeza vocês têm uma economia gigante na carteira de vocês, meu. Porque a pastilha de freio, ela desgasta mesmo, ela tem que ser substituída com o tempo. O disco de freio, ele tem uma vida mais longa, tá? Então se vocês trocam a pastilha em tempo certo, vocês têm uma vida útil pro disco, meu, muito grande. Eu tenho motocicletas que tem 50 anos. Eu tenho uma 500 Force, 50 anos com o disco original intacto. E eu troco as pastilhas. E agora não, o pessoal vai lá e deixa usar o ferro. Ferro com ferro dá um desgaste tremendo, né? Então tá aqui um exemplo, né? Olha o exemplo, né? Isso aqui é ferro com ferro. Isso aqui é com certeza moer o bolso do cara. Vai ter que trocar disco, vai ter que trocar pinça, daqui a pouco estraga tudo, danifica tudo. Certo, galera? Então aqui eu tô passeando aqui, consertando as minhas motos, verificando aqui os desgastes dela, as correções que eu tenho que fazer, e espero que isso seja uma dica para vocês entenderem um pouco mais. Substitua a pastilha em tempo certo e o disco no tempo que ele precisa, tá? Não tenta adiantar ou atrasar o funcionamento de cada das peças e não danificar outras, né? Então vocês trabalhando direitinho com essa parte de observar o tempo certo de uso, vocês com certeza vão economizar muito mais, tá bom? Fica aí a dica para vocês. Precisando de nossos produtos, se encontra em nossas páginas nucleomoto.com.br, que é uma lojinha virtual nossa, e tem nosso site, que é mais antigo, preciso até consertar aí, que é o nucleomotos.com.br. Valeu, pessoal, até os próximos vídeos, forte abraço a todos.